Oi, aqui é a Cris do Portal Esteticista Como Você e hoje eu vou te apresentar uma aula muito especial. É uma aula VIP sobre o uso do ultrassom nos tratamentos estéticos. Me acompanhe. Bom, o ultrassom ele surgiu na estética já faz bastante tempo e ele veio primeiro em dois modelos, na verdade. Para fisioterapia, que ele é de apenas 1 MHz, e para estética, e ele iniciou com 3 MHz. Por que essa diferença? O de 1 MHz, ele consegue atingir tecidos muito profundos, então ele foi feito realmente para uma reabilitação, ele consegue atingir tendões e outros órgãos que já o ultrassom na parte estética não consegue. O nosso objetivo, na verdade, é mais para a parte de gordura localizada, de repente de um pós-operatório, para diminuir fibroses. Então, um é completamente diferente do outro. Tem alguns aparelhos que possuem as duas funções, tanto o para fisioterapia, que é de 1 MHz, como para estética de 3 MHz. Só que se você trabalhar com estética, você tem que escolher essa opção para estética, ok? E aí, depois de algum tempo, surgiram outros aparelhos com uma diferença. Além do 3 MHz para estética, eles vieram com 3,5, 5 e até existem alguns aparelhos com 10 MHz de ultrassom. O que isso quer dizer? Quanto maior esse número, mais superficial ele vai atingir a pele. E os movimentos do ultrassom, é importante que você saiba que eles devem ser sempre lentos, porém contínuos. O feixe de ultrassom não possui uniformidade na aplicação e, portanto, deve-se realizar movimentos circulares e lentos. Então, não adianta você deixar o cabeçote do ultrassom parado por muito tempo no mesmo lugar, porque essa energia ela não vai circular na área que você quer tratar. Como eu disse agora, o cabeçote não pode ficar parado sobre o mesmo local e também não deve ser movimentado muito rápido, pois não haveria tempo do tecido absorver essas ondas ultrassônicas. Então, se eu pego o aparelho ali, o cabeçote, e aplico com muita agilidade, por exemplo, no abdômen, quando eu quero tratar uma fibrose, essas ondas sonoras elas vão se dissipar ao ponto de não ter efetividade no meu tratamento. Então, é importante dosar essa aplicação, nem muito rápido e nem lento demais. E o que na verdade é ultrassom? São ondas sonoras inaudíveis aos ouvidos humanos e essas ondas elas se propagam. E quais são os tipos de frequências sonoras existentes? Nós temos, dentro de uma escala geral, as frequências podem ser divididas em 3 tipos. Infrassom, que é abaixo, ultrassom, que é o nível acima, que é esse que a gente usa na estética e na fisioterapia, e também existe aquele aparelho ultrassom usado por médicos, e o som audível, que é o que a gente escuta, rádio, televisão, enfim, o que a gente conversa aqui. Apenas as que se encontram nesse último caso, que é o som audível, conseguem ser percebidas, logicamente, pelo ser humano. E nós temos nos aparelhos estéticos e também os de fisioterapia, nos ultrassons, o transdutor. O que seria isso? Ele é simplesmente cabeçote, mas vamos entender um pouquinho sobre ele? O transdutor, na verdade, é a peça mais importante do aparelho, porque é ele que vai pegar aquela energia, quando você liga o aparelho na tomada, a energia elétrica, e vai transformar numa energia mecânica. E dentro desse cabeçote que você está vendo aqui, olha, ele existe um cristal que ele faz essa geração de ondas. Por isso é muito importante que você não bata esse transdutor, não deixe cair no chão ou coisas assim, porque pode quebrar esse cristal e essa é uma das peças mais caras que tem no seu aparelho. Quando aplicamos o transdutor na pele da cliente, nós estamos diretamente introduzindo essas ondas ultrassônicas nas células no local de aplicação. Isso faz com que essas células elas vibrem. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, sobre os efeitos fisiológicos. E o que significa ERA? Você já deve ter ouvido falar muito nisso quando a gente conversa sobre aparelhos estéticos, né, de ultrassom. ERA é a área de radiação efetiva. Então, dependendo do aparelho, existem
de diversos centímetros. Alguns têm esse cabeçote que pode variar de 4, 5 ou até 7 centímetros. E é importante que você saiba que não tem essa necessidade de fazer uma conta matemática muito complicada para saber quantos minutos ou quanto tempo você aplica de ultrassom na pele. É bem simples. Vamos supor que eu tenha um cabeçote de 5 centímetros. Em cada quadrante que eu vou dividir a pele da minha cliente, cada quadrante vai ter a mesma medida do meu cabeçote ou da minha era. Então, ou seja, eu vou dividir em quadrantes de 5 centímetros e vou aplicar 5 minutos em cada quadrante, sendo que é 1 minuto por número de era, por centímetro da era. E quais são os efeitos produzidos pelo ultrassom? Vamos ver. Temos as reações químicas, que é a troca de nutrientes entre as células e a regeneração tecidual. Nós temos as reações biológicas, que é a permeabilidade das membranas, que aumenta e por isso podemos utilizar gel com ativos no protocolo de sonoforese. Então, como a gente sabe que o ultrassom ele promove uma permeabilidade muito mais facilitada e muito mais profunda, a gente pode aproveitar e fazer, né, um tratamento bom aí para celulite e gordura localizada, usando géis condutores que contenham, por exemplo, cafeína, L-carnitina, entre outros princípios ativos. E temos os efeitos mecânicos. Como as ondas ultrassônicas fazem um processo de vibração das células, ocorre um efeito como se fosse uma micromassagem nos tecidos. Então, olha que interessante. Ele vai jogando aquela vibração das ondas e as células, elas vão fazendo o quê? Elas vão se mexendo, se movimentando, fazendo uma agitação como se fosse realmente uma micromassagem. Isso é excelente para fibrose e para celulite. E tem também o processo de cavitação, que ele forma bolhas nos líquidos dos espaços intersticiais. Essas bolhas, elas aumentam e elas diminuem de tamanho na área em que o cabeçote está sendo usado. Então, vamos imaginar que a gente tem um monte de bolinhas, né? Vamos imaginar que essas bolinhas são as nossas células, as bolinhas grudadinhas. No meio dessas bolinhas, a gente tem o líquido intersticial, né, para você que já estudou principalmente drenagem, sabe que a troca de nutrientes entre essas células e o sangue devolve para o sistema linfático, devolve as toxinas, enfim, tem uma troca toda aí de nutrientes. Então, no meio dessas células existe um espaço que a gente chama o espaço entre células ou espaço intersticial. Então, essas bolhas, elas se desenvolvem bem no meinho desse espaço, fazendo com que essas células, elas possam diminuir de tamanho quando a gente faz um tratamento voltado para a gordura localizada ou para a celulite. Então, na verdade, quando a gente ouve falar em ultracavitação, lipocavitação, cavitação, todos os aparelhos de ultrassom, eles fazem esse processo cavitacional, só que o que muda é a potência do aparelho. Tá? Então, você tem aqueles aparelhos portáteis que são um pouco mais fracos, isso vai depender do quê? Dos watts do aparelho. E aqueles aparelhos mais modernos, mais robustos, né? Que fazem esse processo cavitacional bem mais intenso. E como esse processo de aumentar e diminuir essas bolhas, como vai ocorrendo, né? Essa micromassagem, esse processo de bolhas, as mesmas acabam movimentando os líquidos e esse efeito diminui bastante as aderências. Por isso que ele é ideal, como eu já falei, né, para celulite, para gordura localizada e também para um pós-operatório para o efeito de dissolução dessas fibroses. Além de tudo isso, temos o efeito térmico, que o ultrassom produz aquecimento nas células e com isso produz analgesia. Por isso que ele é excelente para uma fisioterapia, né, num pós-cirúrgico também, que ele vai diminuindo bastante essa dor. E ele é estimulante da microcirculação sanguínea. Então, olha só que legal, ele facilita bastante aquelas trocas de nutrientes, como eu falei anteriormente, entre as células e o sangue. Então, nós temos dois modos de uso do ultrassom, o modo contínuo e o modo pulsado.
Como o próprio nome já diz, o modo contínuo, ele além de aumentar a temperatura no tecido, ele é mais para um pós tardio e também para tratamento de gordura localizada e celulite. Por que eu não posso usar o modo contínuo num pós imediato? Como o nome já diz, ele manda continuamente aquelas ondas ultrassônicas e isso pode aquecer demais o tecido, então não é recomendável. No pós imediato a gente pode usar o modo pulsado, porque ele não promove grandes efeitos térmicos, por isso que ele é bem mais seguro no modo pulsado para um pós imediato. E quais são as variedades dos aparelhos de ultrassom? Vamos dar uma olhada, isso para a estética, né? Temos o ultrassom estético plano simples, temos o ultrassom estético misturado com corrente elétrica, que a gente pode chamar de terapia combinada, e temos o ultrassom focalizado ou ultracavitação. Esse ultrassom focalizado ou ultracavitação é o que a gente pode chamar de lipocavitação ou ultracavitação. Na verdade, esses dois termos são os termos mais utilizados no marketing, mas é a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada. No peeling ultrassônico, ele é um aparelho completamente diferente, tá, desses aparelhos de ultrassom que a gente usa para um pós-operatório, celulite e gordura localizada. Ele foi feito para o uso, por exemplo, numa limpeza de pele, porque com as ondas vibratórias ele faz com que o sebo se desprenda bastante da pele, e ele é uma mistura de ultrassom com microcorrentes. Então ele pode ser usado tanto para uma limpeza, como ele pode ser usado do outro lado da espátula para poder permear o mais profundamente possível os princípios ativos daquele produto. Por isso que é interessante que você use esse aparelhinho sempre com produto em gel ou em sérum. Você lembra que eu falei um pouco mais lá no começo que o ultrassom ele tem a propriedade de ajudar a permeação nas células dos princípios ativos, que você pode usar com um gel condutor que contém cafeína, L-carnitina, enfim. Ele faz a mesma coisa com um peeling ultrassônico, mas aí você não vai usar cafeína, você vai usar os princípios ativos que são voltados para o tipo de pele e necessidade dessa cliente, desde que seja em gel ou em sérum, porque tem que ser o mais aquoso possível. Esse aqui é o ultrassom estético plano simples, né, como eu havia falado no outro slide. Então ele foi um dos primeiros assim a aparecer na estética. Ele funciona muito bem para um pós-operatório, faz todos os tratamentos que os outros fazem, né, os mais potentes fazem. Só que ele não é tão potente como aqueles mais inovadores e mais robustos. Esse é o ultrassom estético misturado com corrente elétrica, então nós temos de várias marcas, né? Mantus, ele é mais conhecido na verdade como Mantus, que ele é da KLD, e os cabeçotes, eles são diferentes daquele ultrassom plano estético simples que eu mostrei agora. Esse daqui é o aparelho de ultrassom cavitacional, que ele pode ser chamado de lipocavitação ou ultracavitação, que é a mesma coisa, né? Esses dois nomes são nomes comerciais. Esse é aquele ultrassom que a gente chama de focalizado. Diferentemente do convencional, ele faz os disparos localizados. Então ele é mais potente, ele é mais sofisticado, ele é mais avançado a nível de tecnologia. Então o efeito sobre a pele ele consegue proporcionar formação de bolhas no interior das células e o que gera um estímulo, né? Todo aquele estímulo que a gente conversou, que eu te passei aqui na aula, para ocasionar o rompimento das mesmas. Então ele é muito bom quando se trata de um procedimento para gordura localizada. E o cabeçote dele é diferente, ele é curvo. E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, eu quero te apresentar o curso completo de drenagem linfática. Eu estou te convidando a fazer parte desse curso. Ele aborda todos os tipos de drenagem, um pós-operatório, gestantes, aborda o uso do ultrassom, né, num pós-operatório. Temos a massagem drenante, que são aquelas pessoas que saem do trabalho com os pés e pernas inchadas, que tem um pouquinho de má circulação, então a massagem drenante é muito boa. Tem a drenagem linfática pós-operatória, tanto corporal, com as principais cirurgias estéticas, como facial também, com as principais cirurgias plásticas
estéticas. E temos também a massagem relaxante dentro desse curso. Então, ele é super completo, certificado e entregue na sua casa, e todas as aulas são em vídeo, aulas completas, tanto a parte teórica como a prática. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!